Pouca gente imagina que um hábito tão simples, quase automático, possa ter um impacto tão profundo no funcionamento do corpo. E talvez seja exatamente por parecer simples demais que ele passa aí despercebido. Beber uma colher de azeite de oliva extra virgem é algo que muitas pessoas fazem sem pensar muito. Mas o que quase ninguém explica é que esse pequeno gesto pode conversar diretamente com o seu metabolismo, com o seu intestino, com o seu fígado e até com o seu sistema cardiovascular, desde que algumas condições aí sejam respeitadas. E é aqui que mora a grande diferença entre um hábito saudável e apenas mais uma caloria ingerida sem propósito. O primeiro ponto que precisamos deixar muito claro desde o início é que não estamos falando de qualquer azeite. Estamos falando do azeite de oliva extra virgem verdadeiro e não de produtos refinados ou misturas aí comerciais que carregam o nome azeite, mas biologicamente se comportam de forma completamente diferente no organismo. Uma única colher pode sim influenciar sinais metabólicos importantes. Mas isso depende, obviamente, do tipo de azeite, da forma de consumo e principalmente do contexto alimentar como um todo. Não existe efeito mágico isolado, existe fisiologia. Quando o azeite extra virgem entra no organismo sozinho, sem estar misturado a uma grande refeição, o corpo responde de maneira bastante específica. No estômago e no intestino delgado existem receptores que reconhecem a presença de gordura. Essa percepção estimula a liberação de hormônios intestinais, especialmente a colecistocinina, que tem um papel aí fundamental na comunicação entre o intestino, o fígado, a vesícula biliar e o cérebro, tá? Essa sinalização ajuda o organismo a liberar bile de forma adequada, favorecendo quem? A digestão de gorduras e enviando ao cérebro uma mensagem clara de saciedade e organização metabólica. Esse processo não acontece da mesma forma com gorduras industriais ou altamente refinadas. O corpo humano evoluiu reconhecendo gorduras naturais em pequenas quantidades, não óleos ultraprocessados. Por isso, quando a gordura é de boa qualidade, como no caso aí do azeite extra virgem verdadeiro, ela tende a ser melhor utilizada e menos inflamatória. Isso é particularmente importante após os 40 anos, quando a digestão costuma se tornar mais lenta, a produção de enzimas diminui gradualmente e a resposta inflamatória do organismo tende a aumentar silenciosamente. É exatamente por isso que nem todo azeite é igual. O azeite extra virgem é obtido por extração mecânica a frio, sem uso de solventes químicos e sem altas temperaturas. Esse processo ele preserva aí compostos naturais chamados polifenóis, além de vitamina E e outras substâncias antioxidantes. Já os azeites refinados passam por processos industriais que eliminam impurezas, mas também removem praticamente todos esses compostos bioativos. O resultado é uma gordura estável do ponto de vista industrial, porém pobre do ponto de vista biológico. Essa diferença de processamento muda completamente aí o impacto no corpo. Que coceira. Desculpe. Os polifenóis presentes no azeite extra virgem atuam modulando vias inflamatórias, reduzindo aí o estresse oxidativo e ajudando a preservar a integridade das células ao longo do tempo. Não estamos falando, fique claro, de eliminar inflamações agudas ou tratar doenças, mas de reduzir aquela inflamação silenciosa de baixo grau que se acumula com o envelhecimento e está assim associada a dores articulares, rigidez muscular, desgaste vascular, ou seja, dos vasos e maior risco cardiometabólico. Mas antes de falar dos outros efeitos do azeite, se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificações. Deixe seu like também, isso me ajuda bastante e faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se quiser, lembrando de acompanhar conteúdos mais curtos, coisas do meu dia a dia, me siga lá no Instagram.
Bom, no sistema digestivo, especialmente em pessoas acima dos 40 anos, o azeite extra virgem pode favorecer um ambiente mais saudável. Ele ajuda a lubrificar o conteúdo intestinal, pode facilitar o trânsito das fezes e contribui para a proteção da mucosa gastrointestinal. Muitas pessoas relatam aí melhora na sensação de digestão pesada, né? Ou constipação leve quando utilizam azeite de qualidade de forma regular e moderada. Tudo isso pode melhorar. Isso acontece porque ele estimula suavemente a motilidade intestinal, ou seja, os movimentos intestinais, sem provocar irritação quando bem tolerado. O fígado também participa desse processo. Diferente do que muitos pensam, o fígado não sofre por receber gordura de boa qualidade em pequenas quantidades. Pelo contrário, o azeite extra virgem, quando substitui gorduras ruins e açúcares simples, favorece um metabolismo lipídico, ou seja, de gorduras, mais equilibrado. Isso contribui para melhor sensibilidade à insulina e melhor organização do uso de energia pelo nosso corpo. É importante reforçar que isso não acontece por um efeito isolado de uma colher em si, mas pelo conjunto do padrão alimentar ao longo do tempo. E quando falamos sobre colesterol e saúde cardiovascular, é fundamental também ter responsabilidade nesse ponto. O azeite extra virgem não é um remédio, mas seu consumo regular dentro de uma alimentação equilibrada está associado à melhor função do endotélio vascular, que é a camada interna dos vasos sanguíneos. Um endotélio saudável ajuda a manter os vasos mais elásticos, melhora a circulação e reduz processos inflamatórios locais. Além disso, os antioxidantes naturais do azeite ajudam a reduzir a oxidação de lipídios, de gorduras, né? Um processo importante no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Esse benefício cardiovascular não vem de uma colher isolada, que fique claro, mas da repetição consciente do hábito ao longo dos dias, dos anos, né? Associado a escolhas alimentares também melhores. É por isso que populações que utilizam azeite extra virgem como gordura principal dentro de padrões alimentares tradicionais apresentam melhores desfechos cardiovasculares ao longo do tempo. Desfecho seria o quê? Melhores taxas de mortalidade, de infarto, né, de hipertensão. Então essas pessoas têm uma proteção melhor. Então não é o azeite sozinho, é o azeite no contexto certo. E o cérebro também se beneficia, indiretamente, tá? Mas se beneficia desse cenário. As gorduras monoinsaturadas fazem parte das membranas das células nervosas. E um ambiente metabólico menos inflamatório é favorável ao envelhecimento cerebral saudável. Não se trata de prometer proteção contra a demência ou melhora garantida da memória, mas de compreender que um coração saudável, vasos sanguíneos funcionais e metabolismo equilibrado também favorecem o cérebro ao longo dos anos. E um tema que desperta muita curiosidade é a combinação de azeite com alho. O alho contém compostos sulfurados que apresentam efeitos anti-inflamatórios e cardiovasculares em determinados contextos. O uso do azeite como veículo pode favorecer a absorção de alguns desses compostos quando utilizados em preparações culinárias adequadas. Essa combinação faz sentido dentro de uma alimentação equilibrada, especialmente em preparos suaves. No entanto, é importante desfazer um mito comum. Consumir azeite e alho crus em jejum não é uma prática universalmente benéfica. Para pessoas com sensibilidade gástrica, refluxo, gastrite ativa ou histórico de irritação gastrointestinal, essa combinação pode causar queimação, dor ou desconforto. Nesses casos, o azeite sozinho já oferece benefícios suficientes sem necessidade de adicionar o alho. Mais ingredientes não significam necessariamente mais saúde. O mesmo raciocínio vale para outras combinações populares, como azeite com limão,
cúrcuma ou pimenta. Algumas dessas associações têm lógicas bioquímicas quando inseridas em refeições, mas não há evidência sólida de que misturas concentradas em jejum tragam benefícios adicionais. Muitas vezes são modismos que geram expectativa exagerada e frustração desnecessária. Um erro muito comum que reduz drasticamente os benefícios do azeite é o aquecimento excessivo. Embora o azeite extra virgem possa ser utilizado em preparações quentes moderadas, temperaturas muito altas reduzem sua fração antioxidante. Outro erro frequente é o armazenamento inadequado. Luz, calor e oxigênio aceleram a oxidação do azeite, diminuindo sua qualidade biológica. Por isso, embalagens escuras e armazenamento longe do calor e, obviamente, bem fechado são fundamentais. E com relação à escolha, né? Na hora de escolher um verdadeiro azeite extra virgem, alguns critérios vão ajudar. A data de colheita precisa ser relativamente recente, a embalagem deve ser escura e o sabor costuma apresentar leve amargor e uma sensação discretamente picante na garganta, indicativos da presença aí de polifenóis. A acidez livre descrita no rótulo também é um parâmetro técnico importante, mas não deve ser o único critério de escolha. E apesar de todos esses benefícios, algumas pessoas precisam de cautela, ok? Indivíduos com doença da vesícula biliar, pancreatite, gastrite ativa ou que utilizam anticoagulantes devem adaptar o consumo e conversar com um profissional de saúde. Uma colher, que equivale aproximadamente a 15 ml, né, 15 mililitros, já é suficiente para obter aí benefícios dentro de um padrão alimentar saudável. Quantidades maiores não trazem vantagens adicionais e podem causar desconforto. Talvez o ponto mais importante de toda essa conversa seja este. Saúde não se constrói com soluções milagrosas, mas com consistência e consciência. Uma colher de azeite de oliva, extra virgem, obviamente, não transforma o corpo da noite para o dia, mas pode sim fazer parte de um conjunto de pequenos hábitos que, repetidos ao longo dos anos, constroem um organismo mais equilibrado, menos inflamado e mais protegido. E eu deixo aqui uma reflexão sincera para você. Se algo tão simples pode ajudar quando feito com consciência, né? Quantos outros pequenos ajustes no seu dia poderiam melhorar a sua saúde a longo prazo? Talvez o verdadeiro benefício não esteja apenas no azeite, mas no momento em que você começa a cuidar de si com mais atenção, mais informação e mais respeito ao seu corpo. Isso sim é um hábito poderoso. E se você quiser aproveitar e continuar aprendendo a cuidar da sua saúde e do seu corpo, clique nesses vídeos aqui na tela. Vou ficando por aqui. Fique com Deus, se cuide e um grande abraço.